Shalom, queridos. Hoje é Efésios capítulo 3, o mistério de Deus. Neste capítulo de Efésios, capítulo 3, vemos que Paulo fala sobre a revelação do antigo mistério de Deus, mostrando que o Evangelho de Jesus revelou o plano redentor para a humanidade. Ele descreve que a situação a graça de Deus o encontrou e a intenção desta graça. Revela a parte da formidável sabedoria de Deus. Por fim, ele ora para que os efésios cresçam e compreendam a amplitude do amor de Deus. Vamos ver o contexto teológico, o contexto histórico de Efésios 3. Paulo mostra como estávamos mortos em nossos erros e pecados. Agora em Cristo é tudo novo. Fomos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. Portanto, nada que façamos será capaz de promover alguma compreensão diante dele. A morte de Cristo na cruz promoveu a redenção e a reconciliação da humanidade com Deus. De agora em diante não somos mais servos de Deus, mas filhos, sendo que anteriormente não éramos nem povo, mas o sangue de Cristo promoveu reconciliação completa. Efésios 3, versículo 3. Prisioneiro de Jesus. Aqui Paulo inicia um pensamento que ele deixa inacabado, até o versículo 14. O apóstolo comemora sua situação atual à luz da vontade de Deus e do seu chamado para a sua vida. Efésios 3, 2. Dispensação de Deus. Dispensação da graça de Deus. Administração da graça de Deus indica o ministério singular de Paulo, a implementação de uma estratégia divina. O ministério de Paulo não era de sua própria autoria. Pelo contrário, Deus o comissionou para isso, como está escrito em Atos 9. Efésios capítulo 3, versículo 3. Mistério. Mistério aponta para algo que antes estava oculto, um segredo, o que agora foi revelado por meios impossíveis à descoberta humana. O mistério revelado é que Deus determinou, por meio da pessoa e obra de Cristo, incorporar os gentios no único corpo da igreja como companheiros iguais de Israel. Esse é o mistério. Gentios e israelitas formando a igreja. Efésios 3, de 4 a 6. Co-herdeiros. Co-herdeiros mostra que os crentes em Cristo são herdeiros do reino de Deus. Este termo também caracteriza a nova comunidade que tem Cristo como cabeça. A igreja é a nova comunidade e a cabeça dessa nova comunidade é Cristo. O fato de os gentios terem a mesma posição que o povo do pacto de Deus, que eram os israelitas, de um pacto de Deus, e os gentios terem essa mesma posição, isso foi uma novidade da revelação de Deus. Ninguém esperava por isso. Efésios 3, de 7 a 8. Menos que o mínimo. Sou menos que o mínimo de todos os santos. Sou menos que o mínimo de todos os santos combina um superlativo e um comparativo em apenas um termo grego. Este vocábulo em comum deve ter sido uma alusão brincalhona ao nome de Paulo, reconhecendo assim que ele, por si mesmo, era insignificante, mas que em Cristo Deus fez dele uma nova criatura.
Efésios 3, de 9 a 10. Sabedoria multiforme. A intenção de Deus era que sua multiforme sabedoria fosse conhecida por meio da igreja. Multiforme significa multicolorida, como uma linda joia. Então, o significado de multiforme significa múltipla, multicolorida, como uma linda joia. A história da igreja cristã e o drama da redenção são observados com ávidos interesse pelos principados, potestades nos lugares celestiais, o que parece ser uma referência aos anjos. 1 Pedro 1, 12. Efésios 3, 11 a 13, as boas obras de Cristo. A igreja é central na obra de Deus na história. O evangelho e boas novas para uma nova sociedade, assim como para uma vida nova. Paulo descreve a igreja como agente e sociedade divina com um mandato da parte de Deus. Efésios 3,14. Paulo ora pelos Efésios. Paulo retornou à oração que iniciou no versículo 1. Nesta oração, ele pediu que os cristãos fossem abençoados com força interior, com entendimento e discernimento e com excelência espiritual. Efésios 3, versículo 15. Paternidade. Este versículo envolve algumas decisões difíceis na tradução, mas parece que o que Paulo quis dizer é o seguinte: o conceito e instituição da paternidade está enraizado no papel de Deus como Pai e Criador de todos os povos. Os judeus não são os únicos que podem se ajoelhar diante de Pai. Versículo 14. E esperar sua atenção, e sim todos os povos de todas a raça e nação que recebem a Jesus. Efésios 3, 16 a 19. Habitação de Cristo. Paulo orou pedindo fortalecimento no íntimo com poder, o que é consequência de Deus habitar no coração dos israelitas, no coração dos cristãos. Ele pediu que os cristãos fossem fortalecidos, arraigados, cheios, através da obra das três pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Efésios 3, de 20 a 21, o poder de Deus. Paulo explode em uma grandiosa doxologia a respeito do majestoso poder de Deus. Ele pediu que a glória de Deus fosse manifestada abundantemente na igreja e em Cristo. A igreja trará glória para Deus, para todos sempre, inclusive na eternidade. Vamos concluindo com Paulo nos ensina neste capítulo que até mesmo ele, o mínimo dos homens, até mesmo a ele foi revelado um mistério, o mistério do plano perfeito da redenção, o qual Deus resgata toda a humanidade do pecado através da vida e do sacrifício completo de seu único Filho, Jesus. Este é o mistério que, por meio de um homem, o pecado entra na história. Por meio de um homem, o pecado é apagado de nossas vidas. De uma vez, é apagado de nossas vidas de uma vez. Entrou por um homem e também foi apagado das nossas vidas de uma vez por outro homem, o qual é o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo. Essas são as boas novas que Jesus veio pregar.
Espalhar não mais espalhar, pregar, espalhar, não mais escravos e servos, mas filhos, co-herdeiros da promessa em Cristo. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus, nos fazer habitação de seu Espírito. Filhos amados, glórias a Deus. Tem algo mais importante do que isso? Você ter o privilégio de carregar o Deus vivo dentro de você, por causa do Senhor Jesus, que derramou o seu sangue para nos capacitar, para carregar o seu Espírito. Louvado seja Deus. Então, estamos aqui em Efésios capítulo 3, encerrando o comentário e deixando os lembretes para vocês. Não se esqueçam que cada vez que você coloca o nome do seu discipulador no comentário do vídeo, você está obedecendo a palavra de Romanos capítulo 13. Deus fala através da carta de Paulo aos Romanos capítulo 13, a quem honra, honra. Seu discipulador merece essa honra. Você colocar o nome dele lá no comentário do vídeo no YouTube. Meu discipulador é fulano de tal. E se você é adolescente ou jovem que ainda está dentro da casa dos seus pais, coloque: meus discipuladores são os meus pais. Porque cada jovem e cada adolescente desse ministério que ainda estão na dependência dos seus pais vão ser ensinados pelos seus pais, porque esse é um discipulado de excelência. O pai, a mãe, todos da casa têm o mesmo discipulado. Cada semana toda a família estão na mesma linguagem. Portanto, não há dificuldade em sentar-se a família para estudarem juntos, ouvir o vídeo juntos e fazer o estudo do capítulo da semana, o capítulo da Bíblia da semana, juntos. Não tem nenhuma dificuldade de fazer isso. Não crie resistência a Deus, porque se resistir às orientações de uma autoridade é se resistir a Deus. Basta você ler Romanos capítulo 3 que você vai entender o que eu estou dizendo. Então, louvado seja Deus por o capítulo de Efésios, capítulo 3. E agora só me resta dizer para vocês que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todo discipulador e discípulos do MyFJ e com todos os líderes de células, colíderes de células, componentes de células do MyFJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.